A gente está aqui e está escuro, mas pode ficar tranquila que eu estarei ativa. Ótimo. Bom, para começar, eu quero me apresentar, né? Eu me chamo Caroline, eu sou contadora. Minha empresa, ela se chama Extrativa, é uma empresa focada para gestão empresarial, gestão estratégica e financeira empresarial. E estou aí com a Alaine já há alguns meses, né, caminhando com ela. E eu fiquei muito feliz quando ela me convidou para falar com vocês a respeito de um tema que, para mim... Ai, meu Deus, será que eu... Aqui. Que para mim é tão relevante e tão importante, né? O cerne, inclusive, da minha empresa, é ajudar outras empresas a gerirem melhor seu financeiro. E aí eu queria que vocês também se apresentassem, falasse o nome, qual é o segmento e qual é a maior dificuldade que tem quando o assunto é gestão e finanças. A gente começar o bate-papo. Então, eu já vou começar logo, porque comigo não tem dessa. Negócio assim. Então, vamos lá, porque eu sou financeiro da empresa e eu vou ser sincera, foi uma novidade para mim, porque eu nunca trabalhei com essa área dentro de administração, nem nada. Então, o que que acontece? Algumas vezes o que eu noto, eu tenho uma dificuldade muito grande de fazer o acompanhamento do que vem depois, porque como que funciona? Minha empresa é uma escola de inglês, né? De línguas, na verdade, é um instituto de línguas. Então, os alunos, eles entram em diferentes fases e eles têm diferentes quantidades de meses que eles estudam. Então, por exemplo, pode entrar um aluno hoje e esse aluno vai fazer 6 meses. Aí vai entrar, aí hoje também entra um que vai ficar 2 anos e tem um que vai ficar 12. E aí, o que acontece? Eu tenho uma projeção ali básica de quanto que eu vou estar recebendo, só que existem, é claro, que tem aqueles alunos que são inadimplentes. E aí bagunça toda essa projeção, entendeu? Porque aí você, tipo, tá contando com o valor que você faz a projeção aí para um determinado tempo e no final das contas não é aquilo. E aí eu queria saber como que a gente pode estar fazendo essa projeção de uma maneira mais fácil, onde seja de fácil visualização, sem eu ter que fazer o cálculo todas as vezes de novo. Eu tenho um sistema financeiro, sim, mas ele não me entrega isso de uma maneira clara e de fácil acesso. Então, como que eu posso estar fazendo isso? Eu estou anotando. Eu tenho... Depois da Covid, minha cabeça ficou ruim. É uma boa pergunta. Deixa eu te fazer uma pergunta para a gente ser mais objetiva nas respostas. Quando Tá. você fala que você tem inadimplência, você sabe o volume dessa inadimplência, você tem percentual a cada 3 alunos, um é inadimplente, você consegue... A partir de Então, qual mês, geralmente, vem esse fluxo de inadimplência? Então, isso porque assim, sendo bem sincera, a gente quase não tinha inadimplência. Era muito raro mesmo, era coisa tipo de um aluno por ano que tinha um problema. Só que do ano passado para cá, eu não sei, eu acredito muito que o jeito que o Brasil está agora, está todo mundo endividado, tudo isso mudou. Então, eu vou ser bem sincera, eu hoje tenho uma porcentagem X aqui, mas eu não sei se essa porcentagem ela realmente reflete, porque a gente começou com isso do final do ano passado, de agosto para cá, e foi de uma vez, assim, sabe? Foi de uma vez, vários alunos, a gente nunca tinha inscrito ninguém tipo, negativado ninguém, e foi uma leva, assim, grande de negativação, sabe? Então, na verdade, a gente vai começar a ter esse dado mesmo quando completar, vamos dizer assim, um ano, ou o trimestre, vamos dizer assim, né? Se você quiser pelo trimestre, eu posso te dizer aí que 5%. Mas verdadeiro, eu não sei, porque por hora começou de agora, entendeu? A inadimplência. Entendi. O que acontece? Geralmente, nas empresas que elas possuem, prestam um serviço de recorrência, né? Que é o seu caso.
A gente tem uma métrica que a gente chama de churn. Churn é uma métrica para avaliar a porcentagem de clientes que se mantém dentro do seu ciclo. Então, por exemplo, qual é o... Deixa eu falar de uma forma mais didática, porque esses termos são mais complexos. O churn nada mais é que qual é a porcentagem de clientes que deixam de utilizar o seu serviço. E o churn não tem a ver com inadimplente. São coisas diferentes. É assim, ó, a cada 10 alunos que fecham com a gente um pacote de um ano, um desiste no meio do caminho. E qual é esse meio do caminho? Ali com 8 meses, ele fica pendente ali em 2. Empresas que possuem pacotes, planos de assinatura, ou tem um serviço de recorrência, geralmente são empresas que avaliam e fazem o acompanhamento desse churn. E o churn é diferente da inadimplência. Quando a gente olha a métrica de inadimplência, quantos clientes... Deixa eu permitir. Finalizam, mas não pagam. Quantos clientes estão ali ativos, mas não estão pagando, estão consumindo do produto, do serviço, mas não estão pagando. São duas métricas que a gente geralmente avalia dentro da empresa, igual você falou, você trouxe um ponto importante. Isso nunca aconteceu, isso é novidade para a gente. Mas é interessante a gente começar a avaliar métricas de risco. Poxa, o cenário do país mudou de um tempo para cá. A tendência vai ser as pessoas a olharem o curso, o acompanhamento, o reforço de inglês como prioridade? É um serviço essencial? Talvez não. Então, qual é a probabilidade desse serviço, que para a maioria das pessoas não são essenciais, deixarem de priorizar, vulgo pagar? É alto. Quando a gente fala... eu falo o mercado como um todo, no empresarial, fala que a gente precisa analisar os cenários, estudar a concorrência, é muito em linha em o que está acontecendo com a concorrência. Então, uma sugestão que eu trago para você é fazer um benchmark. O que é o benchmark? Conversa com outras empresas, outras escolas de inglês, ou que vendem serviço para o mesmo público-alvo que o seu, e pergunta assim, galerinha, qual a taxa de inadimplência por aí? Porque eu quero ter uma noção do mercado, mesmo que não seja a sua realidade. Quando a gente fala do churn, é engraçado que as grandes empresas, elas trabalham assim, qual é o share do mercado, ou seja, quantos por cento eu tenho do mercado? Eles avaliam isso para quê? Porque eles precisam aumentar a sua presença dentro do mercado, então eles avaliam. E quanto que eles têm de churn, que é de desistência. Então, eles avaliam o que o mercado está atuando, e o mercado vira seu referencial, porque você não tem um referencial interno. Então, eu iria um pouco por essa linha e colocaria dentro do seu planejamento já essa inadimplência, porque é algo que é passível de acontecer dentro do seu mercado, do seu nicho, né? E quando eu estou fazendo o preço, quanto é mais ou menos a porcentagem? Então, eu vou usar essa porcentagem de inadimplência do mercado para aplicar em cima do preço, ou eu utilizo alguma taxa que já é normal, comum do mercado utilizar? Aí, nesse caso, eu iria pelo que está praticado no mercado. Se aí a gente está falando assim, Carol, eu conversei com algumas escolas de inglês, eles atuam com índice de inadimplência de 10%, é a média. Se isso é um valor confortável para você, e se você atuando com isso, você sente que vai proteger o seu preço, né? Você pode colocar e atuar com base nisso. Cara, eu conversei com algumas pessoas, essas pessoas, essas escolas, eles não têm noção, não acompanham esse tipo de métrica, então não tem esse número. A gente
pode fazer um estudo dentro do mercado e olhar como escolas normais. Hoje, quanto uma escola que mensalista, eles têm ali de índice de inadimplência. A gente usa isso, mas se eu utilizar essa métrica, vai onerar muito meus clientes atuais, meus alunos que estão entrando e pagando, porque é um valor muito absurdo, é uma margem muito absurda. O mercado, ele serve como termômetro. É aquela coisa, a gente estuda o mercado não para a gente fazer igual, mas sim para a gente ter um parâmetro. Até porque, qual é a ideia? Beleza, eu estou estudando, estou calculando, estou absorvendo ali 10% de inadimplência dentro da minha precificação. Mas, quando eu pego e olho a parte estratégica do meu negócio, qual é a minha intenção? Reduzir isso. Então, a gente cria estratégias de, ao invés de eu cobrar recorrente, vou passar agora, a pessoa tem que passar o cartão de crédito de uma vez só. Ao invés de eu enviar um boleto, vou fazer cobranças automáticas via cartão de crédito. Vou negociar com o cliente para que eu tente 2 vezes no cartão de crédito, não conseguindo, muda a modalidade para cartão de débito e coloca isso em contrato. Então, você começa a criar mecanismos de redução de inadimplência. E aí, você fazendo esses mecanismos não impede que a inadimplência ocorra, mas a gente torna o processo mais estratégico, né? Então, você vai só colocar lá a porcentagem da inadimplência? Não. O setor financeiro é uma coisa assim que eu trago muito para dentro dos meus diálogos. O financeiro, ele está ali para ser o estratégico do seu negócio, porque se a gente olha o financeiro, tudo acaba sendo isso, ou você está gastando mais, ou gastando menos, ou faturando mais, ou faturando menos. No final das contas, tudo isso recai e se concentra num único lugar, e esse lugar é o financeiro. Então, quando a gente olha o financeiro para entender quais são as estratégias que a gente vai adotar dentro do processo ali de tomada de decisão, fica bem mais fácil, fica bem mais fluido, porque você não está tomando a decisão em base de achismo, você tem ali um fundamentador, e esse fundamentador financeiro, ele é mais assertivo. Certo. E você tem, por exemplo, uma lista de coisas que quem está cuidando da parte financeira tem sempre que estar olhando? Por exemplo, um passo a passo, tipo assim, você precisa disso, está sempre checando isso, porque você vai ter o termômetro da sua empresa? Sim. Aí a gente vai falar sobre orçamento. Orçamento, vamos falar de planejamento como um todo, né? O que é o planejamento financeiro? O planejamento financeiro começa com quanto eu vou faturar. A partir dali, você vai saber quanto você vai vender, aí no seu caso, né? Quantas matrículas novas você tem que vender no ano, qual é a média desses alunos. Então, provavelmente você vai fazer um estudo dentro da sua carteira de alunos e você entende que a maioria das pessoas que fecham com vocês ficam 6 meses dentro do plano que vocês oferecem. Então, você vai precisar vender, sei lá, 20 planos de 6 meses, para você bater ali a sua meta de receita. Depois a gente vai para o outro lado, orçamento. Quando a gente faz o orçamento, a gente olha todos os gastos que a empresa precisa fazer. E aí, quando a gente olha os gastos que a empresa precisa fazer, a gente pode tomar... Meus cachorros estão... Se eles atrapalharem, vocês me falam que eu coloco o headphone, gente. Eles estão latindo aqui. Quando você pega o orçamento para você analisar, você consegue extrair dali, por exemplo, algumas estratégias de redução de custos. Quando a gente olha, por exemplo, quadro de funcionário, a gente consegue identificar, a gente quer ganhar. Quando no mercado a gente fala eficiência operacional, é muito olhar todo o nosso mapa orçamentário e falar assim, ó, eu tenho uma conta de água que ela é R$1.000. Como é que eu faço para sair de 1.000 e ir para 800? Eu quero ter um save ali, eu quero deixar de gastar esse dinheiro. A maioria das vezes, quando a gente entra dentro de uma empresa, o que a gente olha?
Faturamento? Não, a gente olha custos. Então, aonde a gente consegue enxugar custos? Aí, dependendo da estratégia, é enxugando o quadro de funcionário, dependendo da estratégia, é fechando uma operação, dependendo da estratégia, é deixando de vender um produto. E aí, tudo isso entra no planejamento financeiro. Então, quando a gente fala, quais são os indicadores, Carol, que você olha? O primeiro indicador que eu trago seria o indicador, o ponto de equilíbrio. Então, quanto você precisa vender e tem caixa para você poder pagar todas as suas contas. É o ponto de equilíbrio que a gente chama. Aí, quanto eu preciso vender é o mínimo, né? É tipo para sair no 0 a 0. Então, esse é um ponto que é importante a gente ter dentro do nosso planner, né? Além do ponto de equilíbrio, porque aí quando a gente fala do ponto de equilíbrio, você precisa estar com o orçamento fechado. Então, quando a gente fala do orçamento fechado, você precisa saber qual é o custo da sua operação e você precisa acompanhar esse orçamento. E aí a gente faz 2 tipos de análise. Quais são os grupos de conta que mais relevantes dentro da sua operação? Então, às vezes, quando a gente olha o grupo de contas, a gente vê ali despesa de pessoal, manutenção predial, às vezes é aluguel, infraestrutura. Então, quando a gente pega esses blocos de contas, a gente pega e olha com mais carinho. Cara, se a minha infraestrutura, para eu manter a minha operação funcionando, o aluguel, contas e etc., tem um custo fixo ali, alto, de R$10.000, e isso representa 20% do seu faturamento, poxa, vale a pena a gente dar uma olhada e ver como que a gente pode reduzir esses custos. E aí a gente faz essa avaliação, a gente chama de análise horizontal. Além da análise horizontal, a gente faz a análise vertical. O que é a análise vertical? A gente está considerando e trabalhando em um cenário onde temos um orçamento fechado. A gente desenhou um orçamento e a gente está acompanhando esse orçamento. Tudo que você orçou e planejou, ele está ocorrendo, então a gente vai olhar o real versus o orçado, mês a mês. Então, eu estou conseguindo visualizar uma variação de um mês para o outro. Se você é bem organizado e tem, inclusive, ano anterior, é interessante para a gente olhar a sazonalidade. Então, janeiro de 2024, janeiro de 2025 e janeiro de 2024, foi similar a dinâmica? Não, não foi similar. Então, o que aconteceu? O que pode ter acontecido? Não, em 2024, a gente fez 2 campanhas de venda, que agora, em 2025, a gente não fez. A gente identificou que em janeiro de 2024, com essas campanhas, teve um boom, foi muito bom, então não fez sentido. Oi? Thaís, você falou alguma coisa? Tô te ouvindo. Tô te ouvindo. Tá, tranquilo. É porque fez um barulhinho. Então, quando a gente faz esse tipo de análise vertical e horizontal, é justamente para a gente analisar se tem como está a saúde da empresa. A partir daí é que a gente vai começar a avaliar os indicadores, que aí o indicador está positivo, está crescendo. Então, se a gente tem um indicador de vendas, esse mês de janeiro eu tinha planejado fechar 4 clientes, fechei 3. Então, é um indicador, eu não bati o que estava planejado. O que eu posso estar fazendo? O que eu fiz de certo, o que eu fiz de errado? Porque, no final das contas, é isso. O que eu vou fazer com essa informação? Às vezes, as pessoas até que têm um BPO financeiro, tem um contador que manda lá os relatórios e etc., mas não utiliza. O mais importante é entender aqueles números e como melhor utilizar. Era exatamente a minha próxima pergunta, porque a gente recebe toda aquela documentação do contador ali no final do ano. Agora, acabei de receber,
entendeu? E aí eu falei, ok, eu tô olhando para esse tanto de números aqui, esse tanto de cacareco, e o que que eu faço com isso, entendeu? Aonde que eu utilizo essa informação de uma maneira estratégica, porque na verdade a gente não consegue nem ler. Ok, ali tá ali. é, Tem uma hora que o lucro está num valor, de repente o lucro está em outro, aí você fala, tá, mas não era para ter o mesmo valor? Não estou entendendo por que que aqui está diferente daqui. Como fazer para a gente analisar isso e utilizar isso de uma forma que a gente possa desenvolver realmente uma estratégia dentro do financeiro? Boa. Existe uma coisa que é muito comum os empresários terem essa dificuldade, porque quando a gente olha o regime contábil, geralmente o regime contábil utilizado e praticado pelos contadores é o regime de competência. Quando o que a gente deveria estar olhando para a tomada de decisão, e aí a gente falando de pequenas empresas, pequenos empresários, é o regime de caixa. Qual é a diferença? O regime de caixa, ele adota que eu vou controlar entrada e saída de caixa. Então, é fluxo de caixa na veia, assim mesmo. Então, qual é o documento mais importante para você enquanto empresária hoje, uma pequena empresária? O fluxo de caixa. É ele que vai me falar se você tem que o seu relatório do seu contador pode estar dando lá que você tem lucro e o seu caixa está zerado. Então não adianta muita coisa porque esse lucro ele ainda vai ser realizado, ele ainda não está dentro do caixa. Então a gente precisa olhar fluxo de caixa, que a gente chama fluxo de caixa direto. Então, hoje, por exemplo, enquanto você é responsável pelo financeiro, provavelmente você faz lá toda a sua conciliação de contas, e você pode conciliar isso, inclusive, com o auxílio do contador. Falar assim, ó, beleza, eu fiz aqui minha conciliação de contas, meu fluxo de caixa está dando tanto, e aí a gente vem para a parte contábil, né? Na parte contábil, a gente olha o fluxo de caixa que a gente chama indireto. E o que, que o fluxo de caixa indireto ele faz? Ele tira uma foto do momento agora, tipo, dia 31 de dezembro, provavelmente o seu contador tira uma foto do seu balanço, do seu resultado, pegou a foto de dia 31 de dezembro de 2024 e fez uma variação. Então, a partir daquela variação, é que ele chega naqueles números que ele te apresenta. Porque, em tese, se você chegou dia 31 de dezembro de 2024 com R$10 na conta, e aí como lucro, e agora você chega, quando ele tira a foto, ele vê lá R$25, ele entende que o seu fluxo de caixa movimentou R$15. Então, tem essas variaçõezinhas. O que grandes empresas fazem? Olha somente competência, não olha fluxo de caixa direto. Empresas do Simples Nacional tem que olhar fluxo de caixa direto. Por quê? Porque é o que vai realmente garantir a segurança e a saúde da continuidade da empresa. Porque aí a gente está falando de você monta um plano de contas, e eu geralmente faço isso com os meus clientes. Vocês podem fazer isso aí e apresentar, inclusive, para o contador. Às vezes as pessoas não falam sobre isso com o contador, porque o contador é uma raça ruim mesmo. Eu falo com propriedade. Eu sou sei bem, viu? contadora. Mas, assim, qual é o papel do contador? Hoje mesmo eu estava conversando com uma colega e ela falou assim, porque vocês de exatas e... Não, a contabilidade é uma ciência social. Estamos aqui para servir a sociedade. É uma ciência, a gente estuda para otimizar e garantir a continuidade, a perenidade dos negócios e assim contribuir com o desenvolvimento social como um todo. Então, quando a gente pega os dados financeiros, quanto mais organizado, melhor para o contador. E aí você pode falar assim, olha, contador, eu estou aqui com o meu fluxo de caixa, eu fiz um plano de contas que, para mim, serve. Então, a gente chama esse plano de contas que você, Thaís, vai usar como plano de contas gerencial.
Por quê? É para tomada de decisões gerenciais, é para você gerenciar melhor o seu negócio. Então, uma conta que para o contador é pessoal, é uma despesa de pessoal, aí para você pode ser uma despesa de marketing. Suponhamos, dentro da sua escola, você tem uma assistente administrativa voltada só para o marketing. Então, ela faz toda a parte de conteúdo, cuida de toda a parte de conteúdo para vocês. Como é que você sabe o custo do marketing? Você pega todas as despesas de marketing, e aí para você pode ser interessante incluir essa despesa com essa profissional na linha de marketing. Então, você tem, deixa eu só. Pronto. Você consegue ter ali o custo total do seu marketing. Então, se amanhã ou depois o seu marketing, né? Você falar assim, não, isso aqui agora eu vou terceirizar, agora eu vou contratar uma agência. Você sabe exatamente qual é o custo, porque você tem ali o custo com pessoas, você tem o custo com os advertisings, com as ferramentas e tudo mais. Então, isso é uma visão gerencial. Aí, quando você vai conversar com o contador vai falar assim, não, porque o CPC fala que esse custo aqui, ele tem que estar aqui. Qual a minha sugestão? A gente monta um plano de contas gerencial, de uma forma que para você faça sentido e você consiga analisar dentro dos agrupamentos, e você senta com o seu contador e fala assim, eu queria montar com você uma espécie de depara. Então, para essa conta aqui, que eu estou falando que é de pessoal do marketing, para você vai sair como? E aí, ele te passando esse depara desenhado, ele te ajuda a entender quando ele te mandar o relatório dele. Então, quando ele te manda o relatório e fala assim, as despesas totais de pessoal, não está separado, não está discriminado por setor, por exemplo, e você vai querer ver isso setorizado, você vai saber exatamente como setorizar, porque você tem esse depara montado. Ok, então o Depara, na verdade, ele é um plano de conta gerencial, aonde eu coloco ali as coisas que eu quero que o meu contador coloque para mim de uma forma mais clara, que não seja igual ele manda para o governo. Então, seria, por exemplo, eu falo assim, não, vou montar um plano aqui e vou encaminhar ele para o meu contador. E aí eu vou falar, olha, contador, eu preciso dessa informação aqui, porque isso é uma coisa que também, eu não sei se as outras meninas, né, as outras mulheres aqui, elas sentem dessa mesma forma, mas, na verdade, eu nem sabia o que poder perguntar, o que eu posso pedir para o meu contador. Porque isso não fica muito claro, né? Assim, é só o relatório Eu também não anual, sabia, não. não é? Isso é uma coisa que É engraçado que, assim, poder a gente pode tudo, mas tem uma questão de o que o seu contador faz e o que ele não faz. Vai ter contadores que fazem essa parte todinha analítica, vai ter contador que não faz de forma alguma. E aí eu vou trazer aqui uma visão de grandes empresas para melhor ilustrar. Quando você está falando de um setor financeiro de uma grande empresa, a gente tem alguns setores específicos. A gente tem a contabilidade, que faz a mesma coisa que o contador de vocês, apuração de imposto, balanço patrimonial e tudo bem. Eu não tenho nenhum. E aí a gente tem a contabilidade, a gente tem a tesouraria. O que é a tesouraria? Nada mais é o setor que faz o pagamento de boleto e o recebimento e o cuida do fluxo de caixa, que a gente estava conversando ali, o direto, né? Então, ele cuida do que está entrando e do que está saindo diariamente. Isso é um setor de tesouraria. A gente tem uma área de investimento que cuida das aplicações financeiras, então a empresa ela já está faturando muito, precisa ali ter uma reservas e tudo mais. Quem vai cuidar disso é um segmento, é um setor chamado de investimento. A gente tem a controladoria. E o que a controladoria faz? A controladoria ela faz a análise dos números de mercado e para fazer o comparativo do que está ocorrendo no mercado
para dentro da empresa. A controladoria geralmente faz a questão da precificação dos produtos, dos serviços, e faz esse acompanhamento de qual é o produto que está me onerando mais, qual é o serviço que está me onerando mais, ou qual é a melhor margem. A controladoria dá subsídio para a área operacional, a controladoria acaba dando um subsídio para a área de tesouraria, porque, beleza, agora eu entendi que você tem que fazer uma campanha de 10 mil e tá ali, e quem está ali é a controladoria fazendo os estudos e mostrando e validando o que a área comercial está trazendo de ideias. Mas aí a controladoria vai fazer um contraponto vai olhar lá os relatórios da tesouraria e vai falar assim, mas não tem caixa, então isso é inviável. Quais são as outras soluções que a gente tem? Então, o controller da empresa é essa pessoa que faz esse tipo de dinâmica. Então, o que a gente está conversando aqui? Você hoje faz a sua tesouraria. Então, você eu faço tudo. Eu sou o controlador, o investidor. Mas aí, se a gente olha aqui o contador é outro segmento dentro dessa empresa, tá vendo? Entendi. E o contador, ele olha o fisco, ele trabalha para fora. Eu costumo brincar isso. O contador tradicional, ele trabalha para fora. Todo o resto trabalha para dentro. Então, o controle trabalha para dentro de forma administrativa, a tesouraria trabalha de forma administrativa. Então, quem vai fazer esse depara é quem vai cuidar do financeiro. Então, seria você a pessoa que faria esse plano de contas gerencial. Então, hoje, dentro do seu sistema, provavelmente deve ter ali uma estrutura de plano de contas, e você monta esse plano de contas, e a única coisa que você precisa fazer é, contador, eu tenho esse plano de contas que, para mim, está melhor para eu analisar gerencialmente, para eu tomar decisões melhores, e eu queria que você traduzisse esse meu plano de contas para o plano de contas que você geralmente me envia, porque aí ele cria esse 1 para 1. Então, assim, você está me falando que essa conta aqui do Simples Nacional é imposto, está numa linha de imposto lá. Quando eu olho o meu plano de contas, está como um custo, porque o Simples Nacional a gente já recolhe lá na fonte, né? Tipo, vendeu, já é direto. Então, é sobre faturamento. Então, fica ali como um custo. Isso pode, isso não pode? Gerencialmente, isso pode demais. Você pode fazer o que você quiser gerencialmente, o que vai facilitar a sua vida. Mas quando a gente olha do contador, aí tem questões legais e tudo mais que ele precisa seguir. Então, o que eu sugiro é, faça seu plano de contas de uma forma que você entenda, que você consiga analisar de uma forma fluida. Então, eu estou falando, se eu juntar, voltando lá na questão do marketing, se um dia eu quiser terceirizar meu marketing, qual é a análise que eu tenho que fazer? Qual é o meu custo total com o marketing? Não é só o pagamento lá do Meta, né, do Facebook, dos impulsionamentos. Não é só para pagar a pessoa que mantém o site no ar. Eu tenho outros custos. Então, se eu agrupar todos esses custos de uma forma que eu analise melhor, faz sentido. Ou não, agora eu vou separar os segmentos, por exemplo, no meu financeiro. Eu devo ou não contratar uma pessoa. Essa análise você vai fazer com base na estrutura de plano de contas. Deixa eu ver se eu tenho uma aqui, que eu acho que ajudaria a exemplificar. Se você puder mandar para a gente aí um modelo, tipo assim, um esqueleto, que é o que a gente chama, né? Do que seria para que a gente pudesse criar o nosso plano de contas. Porque eu compreendi a teoria dele, mas eu nunca vi um plano de contas. Então, aí na hora de fazer, que pipoca. Outra coisa, enquanto você procura aí. Então, sim, eu já entendi, então, a questão do contador. A gente tem que pensar que o contador ele vai sempre estar olhando para o fisco, então tudo que seja para dentro da empresa, de uma certa forma, não é o que ele trabalha. Ele passa as informações para dentro da empresa e cuida do que ele está jogando para o fisco, mas o que eu posso pedir para ele, então? Eu só posso pedir para o contador, que é dentro da atribuição dele. No caso, o que ele mandou para o fisco, no caso, é pedir para ele traduzir essas informações de uma forma
clara para mim usando o plano de contas. O que mais que eu posso pedir para o meu contador que pode me ajudar a organizar a minha empresa? Que está dentro das atribuições dele. É isso que eu comentei. O que acontece? Hoje, os escritórios de contabilidade tem escritórios que eles focam somente em fazer a operação contábil, mas a gente tem escritórios que eles fazem a parte de controladoria, a gente tem escritórios que fazem a parte financeira, que é o chamado BPO financeiro. Então, depende muito, porque eu não sei como é que está hoje a estrutura do seu contador. Entendi. Mas vale um café. Eu acho que vale. Ó, apresentando para vocês aqui um modelozinho aqui de plano de conta. Dentro desse plano de conta aqui, seria o seu plano de conta gerencial, tá vendo aqui, ó? Plano de conta gerencial financeiro. Então, isso aqui seria o que você ia colocar lá. Ah, meus custos com prestador de serviço. Aqui eu coloco qual seria o nome dos prestadores de serviço. Despesa com a diretoria, custo e despesa com pessoal, despesas administrativas, despesas financeiras, tributos, tá tudo separadinho aqui. Isso aqui eu trabalho de forma gerencial. Aí, quando eu olho o do contador, aí a gente abre mais. Então, quando ele vai associar... Deixa eu só... Então, quando o contador ele vai olhar tudo isso daqui. Ah, eu tenho conta, eu tenho banco 1, 2, 3, 10. Esse aqui é o seu gerencial. Aí você vai falar assim, ó, contador, eu tenho tudo isso daqui. Eu tenho as receitas operacionais. Ah, aonde cai suas receitas operacionais? Tudo que você vende cai no banco Itaú, por exemplo. E aí ele vai vincular a venda daquele seu produto 1 com o plano de contas dele da conta do Itaú. Deixa eu ver aqui o que mais. Ah, eu tenho coisas a receber. Vai entrar onde? Aqui. Tudo que você tem a receber, entraria aqui. Quando a gente olha o plano de conta gerencial, eu estou tentando pensar aqui uma forma mais simples de materializar isso. Deixa eu... Porque isso aqui é um mundo financeiro, e eu tô... Eu vou porque, por explicar. exemplo, o meu contador, ele não sabe quanto que eu vou receber, porque ele não recebe, todas as vezes que eu fecho alguma coisa, eu lanço a venda para ele, que vai junto com a nota, né? Tipo assim, eu lanço as notas fiscais e correlaciono as vendas que estão entrando dentro do banco. Mas ele não sabe em quantas vezes aquela pessoa parcelou, ele não sabe em quantas vezes que ela vai pagar. Então, assim, como que ele vai fazer uma distinção do que eu vou receber ou deixar de receber? É porque aí, nesse caso, não é o contador, é você que vai, você Não, enquanto sim, que vai fazer essa análise gerencial. O que o contador vai fazer? Ah, você me mandou aqui todas essas notas fiscais. Aonde essas notas fiscais estão sensibilizando no balanço, nas demonstrações financeiras que ele está te mandando de volta? Porque ele tem um plano de contas lá. Então, eu tenho que pagar um empréstimo, fiz um financiamento, sei lá, comprei um carro para sair anunciando o curso na avenida. Então, isso é um investimento. Aonde realmente está sensibilizando a compra desse carro? Aí ele tem que te mostrar exatamente aonde ele está utilizando. E aí você vai analisar se o que ele está utilizando, e aí o depara que eu falei é justamente esse. Ah, ele está falando que isso é uma conta de estoque, de aplicação financeira. Deixa eu ver aqui, porque aqui em algum lugar deve ter um ativo. Um bens em entra aqui em bens de operações. Então, você vai saber aonde está entrando e fazendo esse deparo. É um pouco complexo a operacionalização mesmo, mas o que eu sugeriria para você? Fazer essa sua análise, ela é possível. Quando a gente fala de projeção, a gente precisa levar em consideração
duas coisas. A primeira, e eu acho que mais importante o que você tem para realizar, ou seja, tudo que você já vendeu e precisa ainda receber, então é o que tem a realizar. E outra coisa quantas vendas novas você vai fazer nesse ciclo. Então, quando chegou lá em janeiro, você falou assim, para esse ano eu tenho já para realizar o recebimento de 20 alunos, que são os alunos que estão ativos hoje na minha carteira. E eu estou usando números hipotéticos, tá? Porém, a gente tem uma previsão de entrar mais 4 alunos por mês. Então, quando você vai fazer a projeção, você tem que considerar também as vendas novas, não só o que você tem a realizar. E o que a gente tem a realizar? Eu vendi, mas ainda não recebi. Entendi. Tá bom. Notei tudo aqui. Obrigada. Então, por isso. Vamos à próxima pergunta. Meninas que entraram depois, mulheres maravilhosas, eu me chamo Caroline. Como eu falei para as mulheres que estavam aqui antes de vocês chegarem, né? Estamos aqui numa espécie de bate-papo. A ideia é que eu tire as dúvidas de vocês, que é mais importante isso, para vocês não saírem com dúvidas, vocês realmente conseguirem aplicar no negócio de vocês, e nada melhor para aplicar no negócio de vocês do que vocês trazerem as dúvidas e a gente atuar em cima delas. Alguém tem alguma outra pergunta? Rízia? Solange? Gente, eu vou chamando pelo nome. Ainda não tenho empresa montada, né? Então, ainda estou estruturando para poder montar. Ótimo. Vamos ver. A Jess, Kessia. Boa noite. Alguma dúvida? Algum questionamento? Se ninguém tiver, eu vou perguntar mais. Por exemplo, a gente agora com o ChatGPT facilitou a vida de muitas pessoas, né? Assim, e a gente tem como utilizar o ChatGPT e pedir para ele atuar como assistente financeiro? Exatamente. E você que é da área, você entende que ele dá respostas que realmente ajudam ou, na verdade, não? Depende do tipo de pergunta. Eu já vi o ChatGPT responder coisas, inclusive, tipo, perguntei assim, ChatGPT, segundo a legislação tal, isso aqui é permitido? E ele trouxe, tipo, sim, e era não a resposta, assim, a gente fica testando, eu testo o ChatGPT. Tem que tomar cuidado, mas, aí olhando muito para o que você vai utilizar para fazer uma análise da sua empresa. Por exemplo, uma coisa que dá para você fazer e utilizar o ChatGPT. O contador já te mandou as demonstrações financeiras. Então, talvez, e aí a questão de sigilo. Jogar lá e pedir para ele me dar um relatório, falar no que a gente pode estar melhorando, no que não e tudo mais. Você pode pedir indicadores. ChatGPT, eu queria que você analisasse e me trouxesse os principais indicadores para eu estar analisando se eles estão bons, se eles estão ruins, aonde eu tenho que tomar, ter atenção. E aí é questão de também, como é que fala? Ter um filtro, né? Ele vai te trazer as informações e aí cabe também, é necessário fazer um estudozinho para ver se realmente faz sentido, se aqueles índices, às vezes é interessante você pedir esses indicadores e pedir para ele explicar como é que ele chegou naquele número, daquele indicador, que aí você vai entender que ele está cruzando uma linha com outra, o que é diabo de EBITDA, por que ele é bom, por que ele é ruim, aonde é que ele interfere. Ou então, uma coisa que você falou, eu fiz aqui um cálculo e estava esperando tanto de resultado de lucro, e veio tanto do relatório do contador. Talvez isso você consiga entender melhor se você levar essas duas informações para o chat. E aí, provavelmente, você vai ter que explicar,
nessa visão aqui, ela é gerencial, nessa daqui é uma visão contábil. Eu queria entender melhor como é que saiu desse número e foi para esse, talvez ele também consiga explicar. Das vezes que eu fiz isso, eu tive que ser muito específica em qual seriam as minhas dúvidas para que ele trouxesse um feedback mais claro, de uma forma assim, a ser útil, sabe? Porque ele traz, ele responde, tudo que você perguntar, ele responde, mas de uma forma que seja útil, às vezes ele não deixa, ele deixa O comando tem que ser bem específico, né? Entendi. A Solange disse que está começando. Sol, qual é o segmento do seu negócio que você está estruturando? O meu é terapia, né? Tem a parte de coach, a terapia e também a hipnose. Então, é um conjunto de terapias. Legal. Uma coisa que eu anotei para trazer, eu não sei se é um assunto interessante para vocês, mas talvez seja, por exemplo, para a Solange. Eu não sabia em que momento vocês estavam, em termos de empresa, né? Mas uma pergunta que geralmente as pessoas fazem é, Carol, quando eu devo tirar o Prolabore? Quanto que eu tenho que tirar de Prolabore? E aí eu queria falar um pouquinho com vocês sobre o que é o Prolabore, o que é lucro. Faz sentido para vocês explicar isso? Show. Faz sim. Faz sim. Ótimo. Prolabore. O que é o Prolabore? O nome já traz, né, na sua essência, é a provisão vinda do labor. Labor é trabalho. Então, quando você pensa em Prolabore, e aí é o exemplo mais básico assim que eu posso trazer quanto você pagaria para uma pessoa fazer o que você faz? Se você tem que terceirizar isso, quanto você pagaria para essa pessoa executar? Provavelmente esse deve ser o seu Prolabore. Então, tem muita gente que fala, mas eu sou o dono da empresa. Mas para fazer o que você faz hoje dentro da empresa, quanto você pagaria? Quando a gente fala de empresários, a gente empreende uma forma de investimento. É um investimento de maior risco que hoje a gente tem dentro do mercado. Então, todo investimento que você faz, o que você está buscando? Lucro. Então, quando a gente faz essa análise entre o Prolabore e a retirada de lucro, a gente precisa ter muito em mente quais são as finalidades dessas duas fontes de receita. Então, hoje você você trabalha dentro da sua empresa, você executa, hoje você é uma gestora, hoje você é uma atendente, hoje você é a Rize ali no salão dela, hoje ela me falou que faz tudo, então, de cabelo, unha, maquiagem, tudo hoje Rízia faz maquiagem não, Rízia, desculpa. Mas aí, se você quer colocar um mega ré na cintura, Rízia faz. Se a Rízia não fizer, quem é que vai fazer? Quanto essa pessoa vai receber? Esse é o salário dessa pessoa. Logo, o salário da Rízia tem que seguir os mesmos parâmetros, os mesmos critérios. A Thaís na escola de inglês. Hoje, para a Thaís, na escola de inglês dela, ela parar de dar aula, nem sei se dá, mas se ela parar de dar aula, quanto um professor vai receber? Esse deveria ser o Prolabore dela. Só que tem algumas situações que a gente volta 3 passos atrás, que foi quando eu comecei a estudar sobre Prolabore para mim. Cara, eu trabalhando na CLT, recebendo o salário fixo, e eu precisava fazer a transação de carreira. Quanto que tem que ser meu salário para fazer sentido essa minha transação de carreira, eu largar a CLT e começar a trabalhar por conta própria? O cálculo que a gente pode fazer e deve fazer é quanto você custa, qual é o seu custo. Hoje a gente tem a realidade de que muitas mulheres aqui são casadas, o marido está ali, acaba apoiando, dando suporte, e muitas das vezes, inclusive, financeiro, mas
suponhamos que, no melhor dos mundos, vocês vão dividir contas dentro de casa. Então, você vai fazer uma análise de quanto seria a sua sobrevivência dentro de casa, para você retirar aquele valor da empresa para poder estar honrando dentro de casa. Poucas pessoas têm a oportunidade de trabalhar e viver ali da empresa até a empresa dar certo, a empresa dando certo, a gente começa a usufruir desses frutos. A maioria das vezes a gente tem ali criança em idade escolar, então tem que pagar a escola, tem que pagar babá, tem que cuidar de remédio, a vida acontece. Então, quanto que seria para que essa vida acontecesse de uma forma fluida, que você não precisasse onerar o seu caixa dentro da empresa? Por aí seria a sua primeira meta de Prolabore. E aí a gente está falando de sobrevivência pessoal, a gente não está falando para trocar de carro, a gente não está falando isso para comer nos melhores restaurantes todos os dias, não, a gente está falando de qual é a sua realidade. Hoje, se você fosse trabalhar numa CLT, quanto você teria que receber para poder pagar suas contas e ficar ok para começar a andar? Esse é um cálculo muito importante. E a gente costuma utilizar para quem vai precificar via hora, por exemplo. Um advogado pode fazer dessa forma, eu, enquanto consultora, posso fazer dessa forma. Quando a gente fala, por exemplo, a Rosana, que trabalha com peças artesanais e ela produz, né? Tem ali o ateliê dela. Quanto tempo se gasta construindo uma peça, idealizando a peça, executando a peça? Então, qual é o custo dessa hora? E aí, o que a gente costuma fazer? Beleza, eu acho que eu vou montar a planilha e mando para a Lu compartilhar com vocês. Onde a gente tem ali o cálculo de quanto você custa. Então, eu entendi que o meu custo é R$2.000 para viver por mês. Então, eu vou até abrir aqui uma calculadora. Então, se o meu custo é R$2.000 para viver no mês, e eu trabalho hoje dentro da minha empresa 30 horas semanais, 30 vezes 4, 120 horas. Então, hoje eu sei que a minha hora, ela custa R$16,66. Eu iniciaria me pagando dessa forma. Então, qual é o tempo que eu tenho de dedicação dentro da empresa? E aí, começaria a receber dessa forma. Até criar o caixa da empresa, até conseguir contratar gente, até as coisas começarem a andar. Quando as coisas começam a andar, a gente entende que, das duas uma, ou você fica naquela posição de gestor, de executor, e recebe por isso um valor justo dentro do que está praticado no mercado, ou você sai um pouquinho e vai para algo mais estratégico, né? Então, e a lógica permanece a mesma. E aí, a gente pega os lucros. Quando a sua empresa já está dando lucro, o lucro ele tem 3 finalidades. E é importante a gente entender isso, porque o lucro ele tá para servir os sócios, os investidores, mas ele também está para atender as necessidades e os sonhos da empresa. Então, o lucro, ele, em tese, se você pega ele e divide por 3, 1/3, o ideal é a gente colocar em reservas, em aplicações, o outro terço a gente distribui entre os sócios, e o outro, que a gente faz a retirada, né? E o outro 1/3 a gente reinveste dentro da empresa. Carol, essa é uma regra universal? Não. Cada empresa, a gente trabalha com o que o mercado chama de premissas. Quais são as premissas para compartilhamento de lucro? A empresa, os decisores da empresa é que vão sentar e alinhar quais seriam as premissas. Hoje, eu atuo com empresas onde a premissa maior vamos compartilhar o lucro, repartir o lucro uma vez ao ano, se a gente bater, no mínimo,
80% das metas. Então, se 80% das metas não forem batidas, a gente não reparte os lucros. Porém, se a gente ultrapassa a meta trimestralmente, a gente pode, e aí é uma concessão, a gente pode, fica aprovado, a retirada, a antecipação desses lucros, que a gente chama de retiradas intermediárias. Porém, isso vai afetar na retirada de lucro anual. Então, por exemplo, a gente vai fazer uma retirada de lucro de 100 mil reais. A gente já fez 2 retiradas de 20 mil, então a gente só vai poder retirar 60 mil. Que isso tudo faz parte da premissa dos sócios. Então, o mais importante dentro dessa dinâmica de Prolabore é entender quanto que custa a mão de obra, independente de quem esteja nessa cadeira. Então, hoje, se a sua cadeira é de professor, eu vou usar a Thaís como exemplo, sua cadeira é de professor, enquanto você for professora, você vai ter que receber um salário cara, mas além de professora, eu também sou a auxiliar administrativo, financeira, faço... Então, hoje, se você for terceirizar o administrativo e financeiro, trazer uma pessoa para essa função, quanto essa pessoa vai receber? Você pode acumular, e tudo isso vai depender dos acordos. Então, qual é o acordo que você faz? Carol, eu não tenho sócio para fazer nenhum acordo. Eu que tomo todas as decisões. Tire pelo menos 30 minutos na sua semana para você sair dessa posição de eu que tomo todas as decisões e faça uma autocrítica de uma outra posição. Se não fosse você nessa posição de pessoa beneficiada, qual seria a melhor decisão para o seu negócio para aquela semana? Isso ajuda muito. Então, você conseguiria tomar decisões mais acertadas. Eu devo tirar o lucro? Não devo? Quais são as premissas que eu vou elaborar aqui? Precisamos de todas essas premissas de uma vez só? Não. Então, hoje a Solange, por exemplo, ela vai começar a atender. Ela vai ter um custo ali de aluguel do espaço, talvez vai entrar em rodas de network, ela precisa fazer parcerias. Qual é o custo disso? Vou precisar patrocinar um evento. Qual é o custo desse evento? Isso tudo entra dentro de um planejamento financeiro. Eu vou expor um pouquinho a Lu, né? Que a gente conversa um pouquinho muito sobre isso. E aí teve uma coisa que eu perguntei, Lu, quanto você vai gastar de patrocínio? Patrocinar evento, feira de adoção e etc e tal. Não tem isso. Mas ano passado você patrocinou. Também não estava no orçamento. Essas coisas são importantes estar no orçamento, porque quando elas estão no orçamento, elas estão atreladas a uma estratégia. Então, hoje, na hora que você vai patrocinar um evento, por exemplo, você tem que ter noção do que você espera com aquele patrocínio. Então, hoje eu vou entrar num grupo de network. Qual é o que eu espero entrando nesse grupo de network? O que eu quero como resultado? Em termos quantitativos. Eu quero sair de lá com um contato de 10 pessoas, 10 novos potenciais clientes. Então, eu consegui, eu saí de lá com 2 potenciais clientes, ao invés de 10. Não atingi meu objetivo. Aonde eu falhei? E essas tomadas de decisões, elas começam a serem tomadas. E aí você vai entender se no próximo evento eu vou patrocinar ou não vou patrocinar. No próximo mês eu vou viajar, vou promover uma viagem para um brinde, vou promover um brinde entre os meus funcionários, ou eu vou dar uma bonificação para o destaque do mês. Enfim, todas essas tomadas de decisões, elas partem do mesmo princípio. E todos esses princípios, eles se aglomeram no planejamento financeiro da empresa. Alguma dúvida, Rízia?
Zilma, só pode falar. Eu estou fazendo meu plano de negócio. Uhum. Então, ali eu tenho que estruturar toda essa informação que você colocou aí. Né? Durante o ano, foi feito o plano de negócio. Porém, durante o ano, vai ter que ir ajustando ele, certo? Sim. Por causa dessas situações que vão surgindo. Aí, nesse caso, nesse ajuste, eu terei que refazer tudo de novo no plano ou deixa ele como está e só vai trocando algumas informações ou coisa parecida? Ótima pergunta. O que a gente... O que é o ideal? O planejamento, ele é um mapa. Tem uma máxima do mundo de planejamento que diz que mapa não é território. O que isso quer dizer? Tudo que eu planejei, tudo que eu coloquei no papel, pode não ser exatamente como vai acontecer quando você estiver na caminhada. É um GPS. Ele só está falando ali qual é talvez o melhor caminho. Você desenhou ali o melhor caminho para você sair do ponto A e ir para o ponto B. Porém, quando a gente olha, por exemplo, aqui em Brasília, você pode chegar no mesmo lugar de várias formas diferentes. No caminho, você vai falando assim, poxa, mas aqui falou que o eixo monumental estava bom, mas está todo engarrafado. Eu vou entrar aqui no setor militar, vou desviar. Isso faz parte, quando a gente está andando e evoluindo. E dentro do planejamento, é isso. Quando você faz um plano de negócios, a melhor coisa do mundo é você usar esse plano de negócio. Como a gente utiliza o plano de negócio? Existe um quadro que talvez seja interessante você trazer para dentro da sua operação, que se chama gestão à vista. O que esse quadro traz? Os principais indicadores que você vai acompanhar para a tomada de decisão nesse percurso. Então, por exemplo, um indicador que você vai, com certeza, acompanhar: volume de vendas. Não é só em termos de quantidade, mas também de faturamento. E eu acho interessante a gente não olhar, aí falando de vendas, valor monetário, porque às vezes varia muito. Mas quando a gente olha também a quantidade unitária, no seu caso, quantidade de pacientes que você vai estar atendendo, isso te ajuda a entender qual é o ticket médio que você tem e qual é a sua base de clientes que você pode talvez trazer outras ofertas. Então, dentro do seu planejamento, você desenhou e falou assim, eu vou participar, vou fazer, sei lá, 4 imersões, uma em cada trimestre, e dentro dessas imersões serão para 20 pessoas, e essas 20 pessoas, elas precisam sair com essas transformações, e dessas 20 pessoas eu vou vender para mais 2 pessoas um acompanhamento individual, tá dentro do seu plano, suponhamos. O primeiro evento aconteceu, de 20 pessoas, foram, na verdade, 30 pessoas, bombou, sucesso. Porém, ninguém fechou o acompanhamento. Então, o que você vai parar e vai voltar? Poxa, eu analisei, eu desenhei que ia ser só 20 pessoas, acabou indo 30. Desenhei que das 20 eu ia fechar 2 acompanhamentos e não fechei nenhum. Por quê? O que está acontecendo? Ultimamente, a galera de Brasília tem cansado de evento. Então, hoje tem um evento a cada final de semana, 2, 3. Então, a tendência é as pessoas irem menos para evento. Elas precisam mais de um acompanhamento pessoal. Não querem mais coisas em grupo, quer coisa mais personalizada. Então, aí você começa a falar assim, eu desenhei 1000 eventos para fazer esse ano. O primeiro flopou, então eu já não vou para o segundo. Eu estou vendo que está acontecendo esse movimento no mercado. Então, eu vou reestruturar, vou redirecionar aqui, vou recalcular a rota. Não é errado. Inclusive, é o que eu indico. Sempre recalcular quando possível. O que a gente também tem que tomar cuidado é o que faz
você recalcular a rota, porque às vezes a gente fica mudando, né? Não, a gente tem esses dois problemas, ou segue tudo tão à risca, mesmo quando está dando muito errado, ou a gente não dá o tempo de maturação, de maturidade do negócio, para que aquilo ali realmente sirva como um indicador plausível. Então, dentro desse processo, beleza, você fez todo o seu planejamento de 2025. Quais são os dias que você vai sentar e revisitar os seus indicadores? Eu recomendo que ele seja analisado de 3 em 3 meses, olhando resultados mais macros, ou de 4 em 4 meses, né, que o pessoal chama de quartil, que aí você consegue avaliar o que você fez de bom, o que fez de ruim, e já o que tem para os próximos 3 meses você já tem ali como alterar, mudar, recalcular a rota. Uma vez por mês, olhar principalmente as métricas financeiras. Então, se o caixa, e aí se você está pensando, né, você planejou que você vai fazer 5 vendas dentro do mês, e essas 5 vendas vão te gerar ali uma receita de 5 mil, suponhamos. E aí você olha no primeiro mês, foi 3 mil. Olha no segundo, 4 mil. Você não está batendo a sua meta de receita. Então, isso ajuda você a criar mecanismos de tomada de ação. Então, eu vou voltar na minha base de clientes e vou vender mais para os mesmos clientes, ou não, vou fazer aqui uma coisa diferente, uma oferta. Aí a Alaine traz muito isso dentro da dinâmica dela, né, de sugestões. Ela chama de Alaine GPT. Ela cria um monte de oferta, um monte de ideias, assim, para dar fluxo de caixa mais rápido. Então, essas ideias vêm quando você olha os seus números e você fala assim, tem alguma coisa estranha. Ou então, você olha assim, poxa, tá dando muito certo. Tão certo que eu vi que eu mapeei que eu ia faturar 5 mil e eu tô faturando o dobro. Então, eu acho que faz sentido eu reajustar minhas metas. Ao invés de 5 mil, colocar ali 8 mil, 10 mil, que aí eu vou trabalhando em cima das minhas metas e de uma forma que elas sejam desafiadoras, mas que elas também sejam alcançáveis. E aí você tem que fazer esse ciclo de acompanhamento. Números que são exatos, como quantidade de clientes, inicialmente, como você está startando, uma vez por mês é interessante. Para quem tem mais tempo, de 3 em 3 meses, é interessante olhar esses indicadores que não sejam só os financeiros, né? Que sejam ali os quantitativos, porque eles ajudam você na hora de criar as estratégias de venda, as estratégias de marketing, desenhar funis e até modelar processos, né? Porque às vezes você olha assim, eu fiz isso recentemente, olha o meu processo não me permite atender mais clientes, então eu estou remodelando meu processo para que eu consiga atender mais clientes dentro da minha estrutura. E isso veio porque eu olhei assim, eu quero vender X, mas para eu vender X, eu não tenho um braço suficiente. Das duas, eu contrato mais gente ou eu melhoro o meu processo. Vi que no meu processo eu consigo melhorar. Então, eu estou melhorando o meu processo para eu atender mais clientes. Então, todas essas tomadas de decisões, quando você olha os números, eles te ajudam. Então, criar um mecanismo de gestão à vista, que a gente chama, é interessante, com esses KPIs, né, essas chaves mais relevantes para a tomada de decisão, você está revisitando. E já coloca no calendário. Assim, se é uma coisa assim, cara, todo dia 10 do mês eu vou parar meia hora, 40 minutos, 2 horas e vou olhar meus números. Coloca isso, coloca despertador, faça isso virar um hábito. E você só consegue tornar isso um hábito quando você tem uma rotina. É uma coisa que era o meu segundo ponto que eu ia trazer, e é bom que eu já antecipo. Além do Prolabore, a separação de Prolabore e conceitos, né, de Prolabore e lucro, rotina financeira, rotina de forma geral. Pode falar, Lu.
Então, Carol, eu ia até perguntar nessa questão de Prolabore, que eu tenho uma dúvida, que a gente tem que fazer, eu já tinha até conversado com você, a gente tem que colocar esse valor que a gente acha, mas normalmente nunca é o que não condiz com a realidade da empresa, né? Que eu posso, eu acho que o valor do meu trabalho seria X, mas a minha empresa só consegue pagar Y agora. Uhum. Aí eu posso fazer, assim, nesse valor por exemplo, vou ter R$ 2.000 de Prolabore, mas em vez de pegar esses R$ 2.000 e pagar de uma vez para mim, eu posso fazer isso semanalmente, esse pagamento? Ou não? É, ou faz muita confusão no financeiro, se eu fizer dessa forma. Mas vamos lá, que tem duas questões. A primeira é o, o, o fisco, vamos falar do fisco. O fisco pergunta para o contador quanto que é o seu prolabore. E aí o contador fala assim, o prolabore dela é de tanto. Geralmente eles falam que é um salário mínimo, porque a base ali, a diferença disso, a gente faz a retirada como antecipação de lucros, né? E aí tem essas duas questões. Prolabore você pode não retirar se a sua empresa naquele mês não deu um resultado. Não é obrigatório você tirar Prolabore todo mês, mas se tirar, é bom você tirar de uma única vez, ou deixar isso, por exemplo, em estatuto ou em ata, de como vai ser essa retirada, justamente por conta do fisco. Então, se você está fazendo 4 retiradas de R$ 500, ele pode entender que aquilo é prolabore. Então, ao invés de você... E aí ele entende uma divergência. Seu contador está falando que é 1.400, mas você está tirando R$ 600 a mais, ele vai pegar e vai pedir para fazer um ajuste em cima desses 600. Então, é uma questão contábil. O que a gente geralmente faz? Uma retirada do salário mínimo. Qualquer outra retirada, a gente registra como antecipação de recebíveis ou de antecipação de lucro. Então, só seria errado fazer dessa forma, né? Picado. E se você não, só tira antecipação de lucro? você só tira antecipação de lucro? Sim, porque quando você tira o Prolabore, você tem que pagar o imposto, porque você tem que pagar toda a parte de trabalhista, né? Sim. Agora, quando você tira antecipação de lucro, porque o que eu faço na minha empresa é isso, a gente faz só antecipação de lucro, só que eu não sei se está certo, não, mas é o que a gente faz. Para da Carol. Não é possível, viu, tá? Mas nosso contador que faz. Foi ele que passou aqui pra gente. A gente só tira antecipação de lucro. Por exemplo, eu moro fora do país. Em tese, eu não necessariamente eu teria que estar trabalhando pela minha empresa. Eu poderia estar recebendo só o lucro dela. A distribuição. Porque depende de como está o regime. Eu posso dar uma pesquisada um pouquinho melhor e trazer isso de uma forma mais robusta para vocês, porque existem os sócios investidores. Então, o sócio investidor, ele não está atuando na operação, então não tem por que ele ter prolabore, em tese. Não, mas no caso eu atuo muito. Aí eu quero saber se isso pode me dar algum problema, porque realmente a gente só tira, tanto eu quanto a Mariana, a gente só tira, a gente só faz distribuição de lucro todo mês. Se não tem nenhum sócio, Somos eu e a Marlene, somos sócias. E aí, a Marlene no Brasil e eu aqui. Só que todo mês a gente só tira antecipação de lucro, a gente não tira Prolabore. e como está no contrato social de vocês? As duas como sócias administradoras. Eu acredito. Eu vou dar uma lida, Thaís, vou pegar o seu. Eu vou levar ele como dever de casa, assim, porque eu posso falar uma coisa e eu posso estar errada, mas até onde eu só não quero falar assim, me comprometer falando besteira.
Mas... A empresa de vocês é do Simples, Thaís. Sim, é no Simples. No Simples. E as duas sócias estão fora do Brasil. Não, só eu tô fora do Brasil. Mas ambas a gente só retira, a gente faz todo mês. Mas não significa que a gente tira o mesmo valor todo mês. Então tem mês que a gente tira menos, porque em tese a gente está fazendo distribuição do lucro ali, né? E aí a gente. É isso. Carol, então, mas se eu tirar menos do que tá lá no meu recibozinho maravilhoso, não tem problema. Não. Mas essas retiradas, Lu, a gente consegue desenhar esses fluxos, porque no final das contas é isso. Se acontecer do fisco vir e questionar, você tem um amparato legal, estatutário, na verdade, que acaba sendo legal, né? Protegendo essa operação. Mas, Entendi. assim, a gente somos, somos pequenas empresas. Dentro das nossas operações, a gente está falando aí mensal, não somos o alvo do fisco, mas regularizada, deixar o mais redondo possível é o ideal. Mas eu vou dar uma pesquisada a respeito da antecipação do lucro, quais são as exigências que precisa ter em contrato social ou em estatuto, se tem essa exigibilidade, para como a gente pode estar fazendo. Porque aí, se for tudo 100% antecipação de lucro, aí também não seria um problema a forma que você está fazendo essa retirada. Só que o meu tenho. Eu pago Colabore. o mínimo, né? Eu recebo o mínimo do INSS, tenho recibo disso. Mínimo salário, salário mínimo. Uhum. Pronto. Então, eu não faço só retirada. Mas aí, nesse caso, como você faz retirada do salário mínimo, o ideal é que, que a legislação permite, né? Quinzenalmente. Então, você consegue falar assim, ó, dia 1º de cada mês eu tiro parte do valor, no dia 15 eu faço uma antecipação do valor seguinte. Ah, tá. Isso a legislação permite. Mas aí, semanalmente, mas aí isso tem que estar bem desenhado, que é referente ao prolabório, Entendi. para que o fisco não ache que configura que todas as suas outras retiradas, que não são vinculadas ao prolabore, para essas outras retiradas não se configurar como prolabore. Entendi. Beleza. Kécia, depois a Sol, depois a Cibele. Olá, pessoal, boa noite a todas, tudo bem? Tudo jóia. Cheguei um pouco atrasada, mas estou aqui. Carol, a minha dúvida é a seguinte: o que acontece? A minha empresa tem várias contas, sabe? Nós temos vários tipos de pagamento recorrente, diversos tipos de pagamento. E aí tá, algumas vezes, para pagar contas em valores altos, para não ter que transferir de uma para outra, para juntar um determinado valor, para pagar uma conta, eu transfiro para a minha conta pessoal e faço pagamentos da minha conta pessoal. Isso aí eu posso entrar na mira do fisco? Sim. Sim. Porque é melhor você transitar entre as contas da empresa, que aí a gente fala, tem algumas empresas, inclusive, que aí talvez seja interessante para você, tem 2 contas específicas, uma que só recebe e outra que só paga. Tem empresas que geralmente separa
faz esse tipo de divisão bancária para facilitar. Então, tenho contas a receber, para cada produto eu recebo de uma conta diferente, mas para pagar eu pago sempre de uma única conta, e aí eu faço a projeção, o orçamento. Então, eu sei que eu vou ter um gasto esse mês de 15 mil. Então, quando eu chegar nessas outras contas que eu estou recebendo de vários lugares, esses 15 mil, transfiro de uma única vez para essa conta e por lá eu faço a gestão dos pagamentos. Mas você fazer isso sendo a sua conta pessoal, isso também configura a retirada pessoal. Sim, tem como a gente explicar, porque vai ter ali o registro das saídas, que são para boletos que estão... Que a maioria é coisa da empresa mesmo. Mas assim, eu acho que pode ser que dê uma dor de cabeça chata, desnecessária, sabe? Sim. Você acha, então, que a melhor coisa é transitar entre as contas da empresa e eu não preciso ficar declarando isso, né? Tirei 15 mil de uma, 20 mil de outra. É o mesmo CNPJ, você só está fazendo... Dentro do mesmo CNPJ não tem problema. Não. Ai, que coisa boa, muito bom. Excelente informação. Porque às vezes as pessoas ficam assim, mas é um CNPJ, transferem para outro CNPJ, então é mais fácil dar merda você transferindo do CNPJ para a pessoa pessoal. Sim, e o tipo da conta que paga? PJ também, porque conta como faturamento, viu? Então, se você tira da sua conta pessoal e leva para PJ, isso pode ser caracterizado como um faturamento. Entendi. E deixa eu te perguntar, com relação um instante, rapidinho. Com relação aos pagamentos, por exemplo, a minha empresa, ela não tem ainda um limite de crédito alto, mas eu tenho no meu pessoal, aí a maioria, eu tenho um cartão específico que eu só compro coisas da empresa, meu pessoal, entendeu? Mas nesse bolo todo, eu pago, claro, o valor da empresa. Eu conseguiria, não teria problema, por exemplo, pegar as contas que eu pago. Você tem um cartão pessoal com limite bom. Eu misturo muita coisa. Eu misturo muito a minha vida pessoal com a empresa, sabe? Os valores pessoais da empresa. Eu sei que isso é muito errado, que acaba dando muito problema lá na frente, mas para resolver diversos problemas, diversas questões da empresa, eu também estou em obras. Meu capital se mistura muito com o da empresa. E aí, isso me preocupa, porque não possível... Se tiver alguma coisa assim, você teria que comprovar e descaracterizar esse vínculo, senão ele pode juntar tudo e você... E me fazer pagar impostos até de coisas pessoais. Exatamente. Porque nesse caso, se você tem porque esse cartão você só usa para coisa da empresa. A maioria. Ou seja, mesmo se... A maioria, não a tudo, maioria, mas a maioria. Não tem tudo. Ok. Não tudo. Cria um cartão... igual a gente cria para filho. Cartão, entendi. Mas você acha que não teria problema criar um dependente? Independente, não. O nome da empresa. Não, eu acho que não. Acho que isso seria bom, porque aí, mesmo caindo na mesma fatura para você pagar, você teria ali separado o que seria da empresa e o que seria seu. Entendi. Sim, é uma ótima opção. Muito, muito, muito obrigada. Não, por isso. Cibele? Tá, no mudo, Cibele. Boa noite, eu estava numa reunião também, aí vim dirigindo e escutando.
Assim, a minha empresa, o CNPJ dela é desde 1987, né? Então, é um CNPJ antigo. Acompanhando a conversa, assim, um pouco do que a Révia colocou, CNPJ tem que ter conta de CNPJ, CPF tem que ter conta de CPF. Uhum. Então, você pega o seu Prolabore, eu tenho a vida toda um salário mínimo que eu pago o INSS sobre esse valor, porque é uma forma de ter, se precisar de um INSS, ele vai contar como tempo de aposentadoria. Então, é importantíssimo para quem não tem CNPJ criar uma MEI e começar a ter um Prolabore. O mínimo é o salário mínimo. Então, a questão de receber picado, né? Vamos colocar, vou usar essa expressão, R$ 500 por semana. O certo é você ter um dia de vale. Então, se o pagamento é feito no dia 30, você coloca ali dia 12, dia 15, dia do vale, porque aí ele vem no contra-cheque como, não é antecipação, ele vem como vale. E aí você joga esse seu pagamento, você vai tirar da PJ, você joga para sua pessoa física. Aí tá tudo certo, é o seu salário, certo? Com relação ao cartão de crédito, o Rébia, você tem que pedir lá no seu banco um cartão de crédito para sua empresa, porque aí você está respaldada com relação ao fisco, e o que vai cair no fisco é o que você não está declarando no imposto de renda. Uhum. Né? Você vai ganhar muito dinheiro, você vai pagar muito imposto. E vem dinheiro, eu quero pagar muito imposto. Porque quanto mais imposto eu pagar, mais eu estou ganhando. Então, eu quero aposentar bem, quem é empresário, infelizmente, o teto do INSS hoje é R$ 6.300. Então, você vai ter que ter um Prolabore alto para poder ter uma aposentadoria justa, né? Eu nunca tive a preocupação de ter. Eu nunca me preocupei com Prolabore alto, porque todo o dinheiro que eu ganho, eu invisto em imóveis. Eu já coloquei isso lá, né, para o grupo, porque a renda tá tudo. O prédio da DAM, por exemplo, né? São 5 aluguéis, vai tudo para a conta da DAM. E eu eu vou brincando com isso, assim, na forma de colocar, né? Mas eu pago as contas da DAM com o CNPJ, com o cartão da DAM. Então, assim, você precisa ter a clareza, né, de que não tem como não pagar imposto. Isso é fato. E não deixem de atrasar imposto, porque o pior agiota que a gente tem é o governo. Então, tem que ter o contador, ele estudou para isso. Precisou de um psicólogo, porque vai ter momento que a gente fica desesperado. Procure um psicólogo, porque vai ter momento. A gente que é autônomo, outro ponto que eu acho assim, muito importante é o fundo reserva. Você tem que guardar um pouco do que ganha, porque quando a inundação chega, ela sai levando tudo. Aí é a hora que a gente fica desestabilizado. Então, se eu tenho um patrimônio de 5 milhões, eu tenho que ter um fundo. Gente, matemática é muito claro. Se eu tenho um patrimônio de 5 milhões, eu tenho que ter um fundo reserva, no mínimo, de R$ 100.000. Se o meu faturamento hoje é de R$ 5.000,
eu tenho que guardar R$ 500, no mínimo. Todo mês tem que colocar lá. E aí, esse dinheiro você põe na aplicação, porque ele é um fundo reserva que ele está aplicado e ele vai aumentando. Se você não precisar mexer, ótimo. Você sabe que tem funcionário, você precisa pagar no final do ano, você precisa pagar 13º. Então, o que que você tem que fazer? Já no mês de janeiro, você já divide aquele 13º em fatias de 12 meses e já põe aquele dinheiro lá também, porque você não vai. Isso é planejamento. Tem muitos contadores que já estão auxiliando, e eu só aprendi essas coisas levando na cara, sabe? O dia que eu não paguei imposto, a Receita mandou a cartinha para mim, e eles não parcelam, não. Aí eu aprendi, porque o contador nunca falou para mim que aqueles boletozinhos que ele me mandava que eu tinha que pagar aquilo todo mês. Então, assim, a gente aprende, aqui nesse bate-papo, colocando as nossas histórias, né? Eu acho que esse grupo, ele é abençoado, porque a gente tá tendo essa oportunidade de estar dividindo as nossas dores e as nossas expectativas, tá? Então, assim, né, tá de parabéns, a aula tá legal demais. E eu posso, quem quiser também tirar alguma dúvida, né, no próximo encontro nosso, a gente pode tá esclarecendo essas coisas. E tem que fazer um imposto de renda, que seja pessoa física, que seja MEI, porque se cair lá no fisco, eu não sabia que era assim, eu quero fazer não é correção não, como é que é o nome aí que dá quando você tem uma coisa declarada errada, você tem como retificar, você faz a retificação e tá tudo certo, porque o fisco não é o bicho-papão não, sabe? Não é o bicho-papão. Então a gente tem que saber comprar, saber pagar e saber vender. E quando a gente faz uma venda, aquilo tudo não é o lucro. A gente vai tirar as despesas e o que sobrar, você vai investir. Tem vários programas do governo, Prospera está aí aberto para auxiliar quem quer comprar equipamento, quem quer investir em matéria-prima. Taxa de juros é bem baixinha. E é isso, tá bom, gente? Obrigada pela contribuição, Cibele. Foi muito rica a sua participação. Estou à disposição. Obrigada. Respondendo à Leide, que ela quer saber se o CPF fica vinculado ao CNPJ mesmo sendo MEI. Sim, quando a gente olha lá na Receita, consulta o CNPJ, lá tem os proponentes do CNPJ, né? Então, lá vai ter seu nomezinho. E vinculado ao seu nome, o seu CPF. Eu não sei se seria isso. Eu tenho certeza. É isso mesmo. Mesmo sendo MEI, fica. Não é uma. MEI ainda mais, né? Porque o MEI veio para substituir a parte dos autônomos. Eu não sei se você quer desvincular o CPF do MEI, agora que não vem mais o CPF do MEI vinculado ao CNPJ. Ok. Hoje você tem um CNPJ do MEI e você quer tirar o seu CPF que vem lá descrito. Para isso, você tem que entrar no portal do empreendedor. Lá no Gov mesmo, você consegue entrar no portal do empreendedor e tem como você solicitar a retirada do seu CPF da descrição do CNPJ. Acho que era isso. Rízia? Carol, eu falo assim, gente, como essa aula faz sentido, né? Por exemplo, eu sou MEI há muito tempo, né? E eu já participei muito de administração condominial.
E a área de contabilidade tem toda essa relação, né, para condomínio. Mas isso eu não sabia que, por exemplo, a gente, como MEI ou Simples também, teria que ter todo esse relatório, né? Da questão contabilidade, entendeu? Previsão orçamentária, um relatório, tudo direitinho. Ou seja, se não tivesse uma aula dessa, eu ia continuar no erro, né? Por mais que eu tenha uma contadora que ela não é mensal certinho comigo, né? Eu pago ela um valor X para ela estar fazendo algo, mas não é relatado toda essa situação como a empresa para andar de forma regular e correta é explicado, né? Entendeu? Então, a gente, como no meu caso, que eu sou MEI, então esses anos todos eu vim sempre trabalhando de forma errada, né? Porque eu nunca fiz uma relação, um relatório das finanças, né? Nunca fiz uma previsão orçamentária, porque computador, assim, para esclarecer, relatar dessa forma que você está relatando, para mim está sendo a primeira vez. Eu acompanhei tudo isso, como eu estou te falando, na gestão de condomínio, mas não da minha empresa, entendeu? Porque no condomínio a gente tem que ter tudo isso relatado, né? Para que os moradores eles tenham ciência, convicção do que eles estão pagando. Então tem que ser tudo relatado, né? Até se for contratar, tem que trazer uma previsão orçamentária, mostrar a real situação do condomínio. Então isso também cabe dentro da nossa empresa, né? Isso, independente de ser Sim, MEI ou simples. isso. Quando a gente fala de planejamento, projeção financeira, Rízia, isso é para dar previsibilidade. Quando a gente trabalha com previsibilidade, a gente consegue ser mais assertivo. Então, isso serve para tudo, inclusive, por exemplo, para a nossa gestão financeira pessoal. Então, hoje você quer fazer uma viagem, você vai primeiro planejar para onde eu vou, qual vai ser o custo disso, quanto eu tenho que separar por mês para que essa viagem aconteça. Isso também acontece nas nossas empresas. Então, quando a gente traz isso para dentro da empresa, você consegue identificar tipo, quanto você tem que estar faturando, qual vai ser o custo atrelado aos serviços que você vai estar vendendo. Quando a gente está falando, por exemplo, da coloração, né, do colorismo, quanto que custa, são materiais caros, mas aí você pega todo esse material, qual é o ciclo desse material? Então, você compra lá um kit, e esse kit serve para 5 clientes. Então, você sabe que se você atende 10 clientes por mês, você vai ter que todo mês adquirir 2 kits desses. E aí, a previsibilidade é não só no recebimento, mas também no que a gente está gastando ali de forma, que é o que compõe o orçamento. Isso é muito importante para dentro das nossas empresas. Muito bom, obrigada, viu? Não, por isso. Mais alguma coisa, meninas? Não? Eu agradeço, então, a oportunidade de compartilhar com vocês, de bater esse bate-papo. Espero ter contribuído com vocês de alguma forma. Quem quiser, eu passo o meu contato. Vou deixar até aqui no chat, pode chamar, falar um oi, seguir nas redes sociais, que eu gosto, embora eu não poste nada. A Luana fica brigando comigo. Esse telefone é o meu pessoal mesmo, não é da empresa, então se vocês precisarem de alguma coisa, podem me chamar. Não prometo responder na mesma hora, mas assim que eu tiver um tempinho, eu chamo, tiro as dúvidas de vocês. Vou pesquisar, Thaís, a questão do que é legal e o que não é legal, né? Obrigada, se você puder me trazer isso, vai me ajudar bastante. E Carol, Oi? meu marido também é contador, né? Aí eu perguntei a ele sobre essa questão da Thaís. Ele falou que a diferença entre a participação de lucros e o Prolabore são os direitos da pessoa que está recebendo, né? Um exemplo, a Thaís, por participação de lucro, ela não paga imposto e nem vai ter direito ao INSS. Já o Sim. Prolabore paga imposto e tem direito ao INSS, mas segundo ele é legal. Bacana. Não, legal
a ideia, o que eu acho que precisa ter é uma formalização via estatuto, alguma coisa nesse sentido a respeito dessa dinâmica para que não configure para o fisco que seja pro labore quando é uma retirada de lucro e que não se configure retirada de lucro quando é pro labore. É só para, eu acho que isso tem que ter em algum lugar. É o que eu fiquei de validar. Muito obrigada, me deixa saber Muito mesmo. obrigada, Sal, pela contribuição. Acho que é isso, meninas. Deixa eu parar aqui. A Sibeli está com a mão levantada. Sibeli, você tem... Acho que ela está levantada desde a outra vez. Pronto. Acho que era isso. Abraço, meninas. Obrigada, viu, Carol? Foi bem